Olá pessoal, aqui quem fala é o Emerson, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse vídeo vai ser diferente, eu vou falar a respeito do acontecimento espiritual que aconteceu com o Bernardo Custer e vou também informar para vocês quais são os verdadeiros modos de agir diante dessa situação, porque o Bernardo Custer ele basicamente está sofrendo situações de perturbação no nível espiritual, porém, entretanto, o problema dele, infelizmente, é que ele está numa instituição que as pessoas que estão na instituição dele, tentando ser o mais generoso possível, elas têm doutrinas erradas, elas fazem coisas totalmente erradas, elas são basicamente enganadas pelos demônios, entendeu? Porque as práticas deles são brechas automáticas para os demônios agirem na vida deles e enganarem eles, né? Infelizmente. Então aqui eu vou falar para ele, né? Se ele assistir esse vídeo, qual é o verdadeiro modo dele expulsar essas opressões da vida dele, ter autoridade para expulsar essas opressões demoníacas, né? E ao mesmo tempo também, por assim dizer, preencher essas lacunas para que os demônios, esses demônios nesse nível aí, que ele tá nesse grau dele aí, não vá fazer opressão sobre ele, né? Então aqui eu vou fazer a reação, vai ficar nessa tela aí, né, pessoal? Que vocês estão observando aí do meu Pix aí, quem quiser contribuir. E aí depois eu vou fazer os comentários. Primeiramente vamos ver o que ele falou aqui na situação, só um momento. Então, esse tipo de pressão muito problema espiritual é o seguinte de tentação, tentativa de obsessão, vexação desse campo espiritual, Guto. Cara, assim, vou te contar umas duas, assim, de estar em casa começar a cair quadro, aquela coisa de filme. E aí uma outra noite eu estava dormindo em casa, e eu, sabe quando você acorda e tá dormindo? Uhum. E eu vi, eu não podia contar a quantidade de demônios em cima de mim, com a mão esticada, gritando com a boca assim, querendo pegar a minha alma como se fosse um lençol e rasgar, esfacelar a minha alma. E eu não conseguia falar, mas eu estava vendo, sabendo tudo que estava acontecendo ali. E eu me sentia no meu corpo. E eu não conseguia pensar, não conseguia falar nem nada. E me ocorreu assim muito rápido o nome do Padre Pio. Aí eu pensei, Padre Pio, porque assim, eu sou muito devoto do Padre Pio, muito mesmo. Na hora, ele aparece bem em cima da minha cabeça aqui, assim, ó, virado para mim. Eu vejo ele de baixo, assim. E aí ele faz assim com a mão, e as faixas da mão dele caem. E das chagas sai um brilho, Guto. Assim, encheu o meu quarto, os demônios foram todos embora e eu apaguei. Eu acordei no outro dia, desesperado. E aí parecia que eu tinha passado um caminhão em cima de mim. Eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu vou ser possuído? Eu fiquei meio sem saber. As pessoas não sabem que eu faço essas coisas, mas eu liguei para um bispo, como normalmente eu faço nessas situações. Né? Normalmente. Liguei para um bispo de confiança, falei, Dom Fulano, aconteceu assim, 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 assim. Ele falou, meu filho, você vai ter que fazer isso. Faça tal oração em casa, vá se confessar, vá comungar, as orientações normais, né? Peça ao seu padre que faça tal bênção em você, não sei o que, isso aqui. Depois peça para que ele vá na sua casa, faça uma oração com água benta, aquelas coisas, todos os procedimentos padrão, né? Faça oração de renúncia, tudo, mas eu vou depois te mandar um presente. E ele me mandou uma relíquia de primeiro grau de Padre Pio, com sangue da mão do Padre Pio, que eu botei lá, tá no meu altar lá na minha casa, para cuidar do meu apostolado. Tem toda a autorização episcopal, do carmelita, tudo legal, né, na igreja. E depois daquele dia, nunca mais aconteceu. Eu acordo de madrugada, às vezes, vendo como que por trás aqui, essas mesmas forças em volta da minha casa, querendo entrar. Eu sinto muitas vezes o peso espiritual e eu acordo às vezes chorando. Mas, normalmente não. Às vezes minha esposa sai, eu acordo suando. Ela fala, o que foi, meu amor? Teve sonho de novo? Eu falei, não foi nem sonho, eu vi.
Às vezes acontece. Então, essa parte espiritual é muito terrível. Muita tentação, Guto. Eu poderia passar o dia aqui contando histórias de tentações que são absurdas. Até de uma vez eu estar num hotel depois de... Beleza, depois ele falou outras coisas, pessoal. Tem vários pontos aqui que eu quero falar a respeito, tá? Dentro dessa história que ele disse aí, dessa situação, de fato acontece mesmo, é isso mesmo, entendeu? Realmente existe demônios e possessão e opressão demoníaca, etc. Mas o que acontece é que o problema é que ele tá convicto que basicamente o Padre Pio livrou ele dos demônios e a relíquia, né, que os católicos têm esse negócio de católico romano tem esse negócio aí de relíquia, que é basicamente por exemplo, um fio de cabelo de determinada santa, a osso de determinado santo que morreu, a caveira de determinado santo que morreu. Nesse caso aí foi um vidrinho do sangue do Padre Pio, pra você ver, o negócio é bem assustador mesmo, né? Ele acha que esse tipo de coisa é capaz de expulsar os demônios, né? Que a casa dele tá protegida, que ele tá protegido dos demônios e tudo mais. E então, retornando primeiramente para a história que ele contou que basicamente ele estava lá na casa dele, deitado, né? Dormindo e tal. E apareceu vários demônios que queria pegar a alma dele e estraçalhar a alma dele, que nem ele falou, né? Como se fosse um pedaço de papel. E aí ele pediu quem para proteger ele? Padre Pio. Aí agora eu pergunto para vocês, qual o erro disso já, logo de cara? Dou um tempinho para vocês pensar, se vocês quiserem pausar e pensar aí, né? É interessante. Qual o erro? Pedir proteção. Quando vem demônio, etc., você pede proteção para quem imediatamente? Quem é cristão? O nome já diz, cristão. Cristão pede proteção para quem? Cristão pede proteção para Santo Atanásio, santo isso, santo aquilo, um cristão. O nome já diz tudo, já mata charada. O cristão pede proteção para Cristo, certo? Então você vê que essa instituição romana, ela em si já é errada. As próprias pessoas que estão lá não percebem. Um cristão pede proteção para o único que tem autoridade de expulsar demônios. O único nome que tem autoridade de expulsar demônios. Os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, quando iam expulsar os demônios, eles expulsavam demônios em nome de quem? Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo expulsou o demônio da mulher, adivinha, a mulher que fazia adivinhações, Paulo falou o nome poderoso de quem? O único nome que tem autoridade, Jesus Cristo. Qual é o erro então do Bernardo Custer em pedir proteção? O primeiro nome que vem na cabeça dele ser Padre Pio. Por que não Jesus Cristo? Por que Padre Pio? Ele falou que esse nome foi na cabeça dele, como se fosse uma inspiração. Padre Pio vai te salvar. Não é Padre Pio que salva, é Jesus Cristo, para quem é cristão. Mas o Bernardo Custer, ele é católico romano. Tá entendendo aqui o problema já, logo de cara? Então aqui fazendo afirmação para todo mundo, quando acontecer uma situação dessa, você pede proteção para Jesus Cristo. Se vir outro nome na sua cabeça, é uma inspiração demoníaca. É os demônios tentando te enganar para você perder essa noção do nome santo que tem toda a autoridade sobre os demônios, que é Jesus Cristo. Não é por meio de outros. É por meio do próprio nome direto do próprio Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente observa que foi uma estratégia dos demônios que o Bernardo Custer não percebeu e jamais vai perceber, provavelmente. Se alguém conhecer ele, pode mandar esse vídeo para ele aqui. Eu tô falando isso com todo respeito a ele, o entrevistador e todas as pessoas. Eu não quero que me leve a mal. Não tô individualizando ninguém. Tô falando que isso daí é um erro total. Os demônios enganaram ele. Os demônios foram tanto o problema quanto a solução do problema apresentado. E a inspiração, que ele falou aquele nome, não foi de uma inspiração boa. Foi uma inspiração ruim. Ele esqueceu completamente o único nome que é capaz de livrar as pessoas dos demônios. Jesus Cristo, o único. Entendeu? Então, se alguém tiver o mesmo problema,
O único nome é esse. Não vai falar, o Joãozinho, me salva Pedrinho, me salva Clebinho, me salva Mariazinha. É Jesus. Só Jesus tem poder. Só o nome do Senhor Jesus tem poder sobre isso. Então o que acontece é o seguinte: os demônios foram se apresentar assim como um visual de demônio, né? Vários, inclusive. Pra você ver a vida desse cara como é que tá, né? A vida do Bernardo Custer como é que tá. E o outro ser, que é aliado desses, se apresentou como ser de luz, porque o diabo se veste também como ser de luz. Ele se apresentou como aquele ser que ele chamou o nome. Aquele é o mesmo, ele trabalha, é como se fosse o mesmo time, entendeu? Só que um vestiu uma roupa de luz e os outros vestiram uma roupa uma roupa nefasta assim que dá medo, entendeu? Então o outro se apresentou, você viu que o outro se fez passar por quem? Ele tirou esse ser aí, né? Que foi atentado a vida inteira por demônios, né? Pra você ver, tipo assim, se fosse um cristão verdadeiro, os demônios não atentariam a vida dele inteira, que nem foi esse Padre Pio, que tinha chagas na mão. Chagas na mão é o quê? Quem teve chagas na mão? O Senhor Jesus Cristo. Mas só foi um momento que quando ele foi crucificado, que bateram o martelo, bateram os pregos na mão dele, nas duas mãos, certo? Para prender na cruz. Esse Padre Pio, ele foi enganado a vida inteira por demônios. A verdade é essa, entendeu, pessoal? Ele foi enganado a vida inteira por demônios. Os demônios queria, tipo assim, desviar o foco dos fiéis católicos, que já é muito desviado. Desviar mais ainda o foco dos fiéis católicos da figura central, do ser principal, da própria vida que é o Senhor Jesus Cristo, e colocar em outro. Em vez dos católicos falarem Senhor Jesus Cristo, eles falam Padre Pio. Isso daí é uma estratégia de desvio de foco. Então colocou nesse cara aí, coitado, pobre coitado, que sofreu a vida inteira na mão de demônio, chamado Padre Pio, para fazer exatamente isso. Então, em vez do Bernardo Custer chamar o nome santo do Senhor Jesus Cristo, o único nome santo que é capaz definitivamente de livrar a vida dele dessa multidão de demônios, ele chama o nome do Padre Pio pensando que o Padre Pio tem poder e autoridade de expulsar demônios, sendo que não, é tudo... eu não tô falando que talvez nem seja esse Padre Pio aí, pode ser que seja só um demônio fantasiado de Padre Pio, entendeu? Mas não tem como o demônio se fantasiar de Jesus Cristo, quando você fala o nome de Jesus Cristo. Pode até tentar fantasiar a aparência, mas não tem como. Ele não se chama pelo nome do Senhor Jesus Cristo, né? Não tem, o nome do Senhor Jesus Cristo quebra qualquer tipo de ilusão nesse sentido. Então aí o problema do Bernardo é que ele acha que o Padre Pio, ele falou, né, que as ataduras caíram da mão das chagas do Padre Pio, ou seja, esse Padre Pio é um projeto justamente para tirar a atenção deles do centro, que é o Senhor Jesus Cristo, para ficar chamando Padre Pio. Faz o menor sentido, Padre Pio não defende nada, absolutamente nada. Então aí fez todo aquele showzinho lá que a luz brilhou, mas que nem eu falei para vocês no início, e é importante afirmar, os demônios se vestem de luz também para enganar os seres humanos, entendeu? Então eles podem aparecer com uma aparência assim bonita, uma aparência que a gente pode associar com algo bom, mas não é. É tudo demônio, a gente tem que ter discernimento quanto a isso. Então ele iluminou todo o quarto, né? Esse demônio aí fantasiado iluminou todo o quarto. E os outros demônios desapareceram. Mas não é que os outros demônios desapareceram e foram destruídos. É que os outros demônios, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Eles fingiram que foram destruídos, entendeu? Pra enganar o pobre coitado, pro pobre coitado dar esse testemunho aí pra que todo mundo fortaleça, né, por assim dizer, na sua mente a devoção ao Padre Pio. Não é o Padre Pio. O Padre Pio só foi um pobre coitado atormentado por demônio a vida inteira. Se ele fosse verdadeiramente um cristão, ele não seria atormentado dessa forma ao ponto do demônio fazer cicatrizes nas duas mãos dele. Não faz o menor sentido. Quando você fala o nome do Senhor Jesus Cristo, os demônios não têm esse tipo de autoridade sobre os seres humanos. Isso tudo foi orquestrado justamente para os seres humanos, lá os católicos romanos especificamente, né? Desviarem o foco do nome santo e verdadeiro, porque desviando o foco do nome santo e verdadeiro, que é Jesus Cristo, eles ficam totalmente desprotegidos. Eles acham que estão protegidos falando esses santos aí, sendo que na verdade não. Esses santos não protegem absolutamente nada. E todos aqueles demônios lá, que estavam no quarto do Bernardo Custer, ele acha que esses demônios foram expulsos. O que acontece é que esses demônios estão basicamente... Eles continuam lá, entendeu? Com o Bernardo Custer, lá onde o Bernardo Custer mora e tudo mais. Eles somente não se manifestam de uma maneira agressiva
Porque eles querem reforçar essa ideia na cabeça do Bernardo Custer, que ele foi salvo pelo Padre Pio, que não é o... Eu acho, né, que não é o Padre Pio lá verdadeiro, vai saber que... Mas enfim, que visivelmente é um monstro, né, um ser maligno. Eles querem reforçar essa ideia, mas eles continuam tudo lá, entendeu? Não foi expulso nada, não aconteceu absolutamente nada, tá tudo... O que acontece é que eles basicamente estão fingindo que foram destruídos. Foi tudo uma, assim, tipo assim, uma novela, entendeu? Foi toda uma encenação para reforçar essa ideia na cabeça do Bernardo Custer, porque ele sabe muito bem que o Bernardo Custer tem poder de influência, então pode influenciar as outras pessoas também a desviarem o foco das outras pessoas, os católicos lá, né, claro, do nome santo do Senhor Jesus Cristo, porque mesmo se a pessoa for católico e ela falar o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome é potente, tem poder total e de certa forma quebra essa influência dos, entre aspas, santos na vida dos católicos. Porque o católico vai falar o nome de santo X, sendo que ele pode falar o nome do Senhor Jesus Cristo e é o único nome verdadeiramente eficaz, né? Totalmente eficaz, 100% eficaz. Nenhum outro nome na Terra, no mundo, tem poder de expulsar demônios a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então ele falou lá que ele ainda sente opressão dos demônios ao redor que não entram na casa dele. Não é que os demônios não entram na casa dele, é que os demônios querem reforçar essa ideia na cabeça dele que ele tá protegido, entendeu? Mas ele não tá protegido. Os demônios rondam a vida dele, vai continuar rodando. É porque em vez de ele falar o nome do Senhor Jesus Cristo e se voltar pro Senhor Jesus Cristo, fica pensando que as outras coisas têm autoridade justamente diante de todo esse tipo de encenação, entendeu? Desse tipo de situação do qual ele se encontra, infelizmente. Aí vocês viram também, eu gostaria de comentar, né, pra finalizar esse vídeo, que ele ligou pra um bispo. O cara é um católico, tem o poder de falar com um bispo, né? Quantos católicos aí não conseguem falar com um bispo? Aí ele ligou lá pro bispo e o bispo falou várias coisas pra ele. E dentro dessas coisas, deu pra ele um negócio com sangue do Padre Pio. Porque esse sangue é uma relíquia e, tipo assim, essa relíquia vai proteger a casa dele de todo tipo quanto é mal, né? Dentro da visão deles. Mas não é, pessoal. Isso daí, né, é a mesma coisa de absolutamente nada. Os demônios, é que nem eu falei pra vocês, é tudo exatamente encenação. Se ele escutar esse vídeo, Bernardo Custer, ele tá ferrado, entendeu? Porque, tipo assim, os demônios tudo, ele vai começar a suspeitar. Ele vai pensar, não, talvez ele esteja certo. É claro que ele não vai ouvir, mesmo se eu ouvir da forma que ele é, meio arrogante assim, né? Não quero criticar ele, mas ele acha que todo mundo que não é católico é burro. Então ele vai, mesmo assim, talvez ele comece a duvidar. Se ele duvidar 1% que isso tudo foi enganação dos demônios que nem eu tô falando aqui, os demônios vão atacar ele na hora. Os demônios nunca saíram ali ao redor dele. Tanto é que ele sente opressão, entendeu, pessoal? O que acontece é que é mais benéfico para os demônios o Bernardo Custer no momento pensar que ele tá protegido, entendeu? Do que eles atacarem ele com ferocidade. Certo? Só que aí o que acontece é o seguinte, os demônios podem atacar ele com ferocidade novamente, aí vai chegar no impasse novamente. Ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o nome santo do Senhor Jesus Cristo, o único nome que tem propriedade e autoridade sobre essa legião de demônios aí. Inclusive, eu nunca vi um relato desse. Vários demônios, eu já vi relato de um demônio só, por vez. O cara tá falando que são milhares de demônios. Vários, né? Milhares não, vários, perdão. Não sei quanto é. Isso daí é caso de legião, né? Tipo assim, na Bíblia tem um cara lá que tava uma legião de demônios dentro dele. O único que foi capaz de expulsar essa legião foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E esse cara queria seguir o Senhor Jesus Cristo. Não queria seguir João, não queria seguir Pedro, queria seguir quem? Queria seguir Jesus Cristo. Bernardo Custer quer seguir quem? Padre Pio. Mas é que, voltando à situação, vai chegar no impasse novamente se o Bernardo Custer ficar com dúvida. Os demônios têm acesso à cabeça do Bernardo Custer, né? Pelo visto aí, consegue até fazer inspiração para ele, né? Então vão atacar com raiva ele, entendeu? Porque quebrou, tipo assim, o plano deles falhou miseravelmente, né? De fazer o Bernardo Custer uma espécie de divulgador do Padre Pio, para as pessoas, em vez de chamar o Senhor Jesus Cristo, ficar chamando Padre Pio. Aí os demônios vão ficar, tipo assim, 3x, 5x, 10x, sei lá, 20 vezes mais com raiva dele, né? E vão atacar ele de novo.
Ele vai. Ou os demônios vai fazer isso pra ele chamar novamente Padre Pio. Aí supostamente Padre Pio aparecer lá, expulsar os demônios tudo, né? De novo. E ele reforçar mais ainda essa ideia na cabeça dele, que foi o Padre Pio. Ou ele vai chamar o nome do Senhor Jesus Cristo e vai abandonar essa. Porque a partir do momento que ele falar o nome do Senhor Jesus Cristo e isso cessar na vida dele, pessoal, vocês têm que entender as consequências lógicas e a implicação disso. A implicação é que o Padre Pio não tem autoridade sobre os demônios, porque a primeira vez ele chamou o Padre Pio, mas os demônios votou mais força ainda dessa vez, a partir do momento que ele descobriu que tudo isso foi uma encenação. Ele vai chamar o nome do Senhor Jesus Cristo, ele vai comprovar na prática que não existe autoridade de santos. Ele comprovando na prática que não existe autoridade de santos, que nem diz a doutrina católica, ele fica no dilema existencial, porque ele foi pro catolicismo romano pensando que o catolicismo romano é verdade, sendo que essa doutrina romana é errada, é equivocada, é errônea. Assim, eu sei que é chato, né? Mas é a verdade, né? Se fosse verdade, eu era católico, pessoal. Por causa disso e outras coisas, eu não sou católico romano, porque eu tenho discernimento, fui pesquisar as coisas, né? Eu não fui cair de cabeça porque tem estrutura bonita, porque é coisa bonitinha, porque o Padre Pio apareceu de luz. Não, você tem que ter o discernimento, você tem que separar as coisas, você tem que, além de ver as aparências, você tem que ver a essência, né? Então essa coisinha de, como é que ele falou lá, de potinho de vidro do sangue do Padre Pio é uma coisa bizarra por si só, entendeu? Uma coisa assustadora e bizarra. É a mesma coisa de você ter um esqueleto na sua casa e falar que aquele esqueleto lá do seu bisavô tá te protegendo. Não faz menor assim. É coisa. Aí, tá vendo, pessoal? Tá vendo como é que é? Mas, assim, respeitando o Bernardo Custer, respeitando todo mundo, só tô falando essa situação. Eu tô usando esse exemplo para outras pessoas. Para quando acontecer isso, as pessoas chamar o único nome verdadeiramente eficaz, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse negócio de milhares de demônios aí, vários demônios te atacando de uma vez só. É uma coisa assim, tipo, o cara tá numa situação extremamente trágica. Ele tá pensando que está protegendo ele, mas é tudo uma trama, entendeu? Se ele começar a duvidar disso, o demônio vai ficar com raiva total dele. Os demônios estão se segurando porque ele tá sendo um, tipo assim, um divulgador das doutrinas deles. A partir do momento que ele começa a duvidar, ele tá simplesmente. Se ele não chamar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ele tá simplesmente ferrado. Aí aqui eu quero demonstrar pra vocês, né? Uma cena do anime, né? Inclusive, que se chama Jujutsu Kaisen. Tipo assim, no anime Jujutsu Kaisen, eu tô usando o anime como um exemplo bem fácil de assimilação das pessoas, que nesse anime é interessante que em um local lá, né, de uma escola, o que protegia a escola dos demônios era um dedo de outro demônio. Olha só que interessante, o dedo de outro demônio protegia a escola dos demônios. Então, é uma relíquia, a gente pode falar também, né? A gente pode fazer essa comparação. Uma relíquia, porque é um demônio morto, né? Tipo assim, um cadáver. E aí colocava esse dedo lá numa uma espécie de altarzinho, entendeu? E esse altarzinho exercia influência para os outros demônios não atacar. E daí é só usando um exemplo dessa situação aí de relíquia, né? Que o corpo, pedaço de corpo, esse tipo de coisa, tem de pessoa morta, tem poder de expulsar demônios, por assim dizer, mas nesse caso do Bernardo Custer é diferente, sabe por quê, pessoal? Porque aquele vidrinho daquele sangue não tem poder de absolutamente nada. Nem cabelo, nem unha, nem nada. Nem caveira, né? E essas coisas aí que eles veneram aí não tem poder de absolutamente nada. Isso daí é somente útil para desfocar o que é verdadeiramente importante, que verdadeiramente tem poder, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, é o nome que tem, é o verbo que se fez carne. Toda a vida que existe, existe por causa da palavra de Deus. Entendeu? Tudo que existe veio à vida por causa da palavra de Deus. O nome do Senhor Jesus Cristo, a gente pode colocar, é a própria palavra encarnada. Pode colocar não, é isso, né? Realmente, de fato. Então, a partir do momento que você fala com reverência, Senhor Jesus Cristo me salva. Isso por si só, o simples fato de você entonar isso, falar isso, né? Já tem poder purificador e de expulsar demônio, etc. Não precisa de falar o nome de nenhuma outra pessoa tem. Padre Pio não se encarnou, entendeu? Padre Pio não é o verbo encarnado. A santa não sei o que não é o verbo encarnado. Nenhum deles é. Todos eles
Todos os seres humanos, aliás, né, que aceitam o Senhor Jesus Cristo, estão submetidos ao nome deles. Daí não é demérito. O Padre Pio é um projeto de, tipo assim, retirar o foco dos cristãos do Senhor Jesus Cristo. Assim como todos os outros santos. Não que essas pessoas em vida não tenham sido boas, elas só foram basicamente enganadas a vida inteira por causa de doutrinas erradas, infelizmente. E ainda continua sendo enganados, sendo instrumentalizados para enganar outras pessoas. Então Bernardo Custer, ele não tem proteção nenhuma, ele acha que tem proteção fazendo tudo isso aí que ele fez, né? Que o padre, o bispo, né, falou pra ele fazer um monte de coisa, mas nada disso é eficaz na vida dele, os demônios tá tudo lá, entendeu? Os demônios só tá, tipo assim, estão se segurando pra não atacar ele, estão querendo atacar ele. Os demônios têm raiva do ser humano, né? Mas eles veem que é mais benéfico não atacar o Bernardo Custer, porque ele vai ser um divulgador desse tipo de relato. E o Bernardo Custer vai reforçar esse tipo de culto a santos, né? Especificamente a Padre Pio. E depois eu vou fazer um vídeo do Padre Pio. O Padre Pio foi um cara enganado por demônios a vida inteira. Ao ponto dos demônios machucar a mão dele, né? As duas mãos dele. Ali foi ato demoníaco, não foi ele mesmo pegando prego e martelando a mão dele. Foi os demônios que fez aquilo mesmo. Só que ele acha que ele foi, tipo assim, ele tava lutando com os demônios, mas não, os demônios basicamente pintou e bordou com ele. Simplesmente isso, entendeu? Se ele fosse um cristão verdadeiramente de fato, infelizmente, que não foi, por causa das doutrinas erradas que ele foi ensinado a vida dele, foi doutrinado, ele veria, basicamente, que o nome do Senhor Jesus Cristo jamais possibilitaria os demônios chegar a esse nível sobre ele, de fazer a mão dele sangrar. O Padre Pio é um projeto dos demônios para, tipo assim, para retirar a influência do Senhor Jesus Cristo como central na vida dos cristãos. Em vez do cara chamar o nome do Senhor Jesus Cristo, vem na cabeça o nome de quem? Padre Pio. Na minha cabeça, numa situação dessa, vem o nome de quem? Eu sendo um cristão. Cristo, né? Se fosse Padre Pio, eu não seria cristão, eu seria piazão, piozão. Então Bernardo Custer não é cristão, a gente pode falar que ele é piozão. Fazendo uma brincadeira aí. Então, para esse vídeo é isso, pessoal. Só para reforçar, não tenho nada contra o Bernardo Custer, não tenho nada contra os católicos romanos de maneira geral. Eu tô relatando aqui uma situação para os cristãos, entendeu? Cristão segue Cristo, certo? Você vai lá no dicionário, cristão, vai estar o quê? Seguidor de Cristo. Não tá cristão, vírgula, Padre Pio, vírgula, Santinho Zezinho, vírgula, Santinha Josefina, sei lá. Não tá isso. Tá seguidor de Cristo. Enfim, então por esse vídeo é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima, com todo respeito, tá? Todo respeito aos católicos romanos. Para que eles possam rever essa situação aí na vida deles. E se alguém conhecer o Bernardo Custer e escutar esse vídeo, manda esse vídeo pra ele aí, né? Mas eu sei que a vida dele vai ser muito complicada se ele ver esse vídeo, porque ele vai ter que reavaliar um monte de consequências e os demônios vão atacar ele com toda a força máxima que você possa imaginar, porque eles vão ficar com raiva porque eles reteram tanta, tipo assim, eles se contiveram tanto, né, pra não atacar ele a qualquer momento, porque eles têm tanta raiva dos seres humanos, né? Porque ele estava sendo útil exatamente para essa subversão. Mas a partir do momento que ele escutar esse vídeo, os demônios vão atacar ele com tudo de novo. Mas dessa vez, Bernardo Custer, fala o nome do Senhor Jesus Cristo, que você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Então até a próxima e falou.